Alunos, bom dia! Vamos fazer hoje um estudo sobre o radiano, a unidade de medida de arco e de ângulo. Pois bem, alunos, estudamos, em outras aulas, as medidas de ângulo, não é isso? Através do graus. Hoje a gente vai estudar sobre as medidas de arco e de ângulo através dessa medida que ela não é muito conhecida por nós, que é o radiano, tá certo? Preciso aqui fazer a leitura para que a gente possa compreender um pouco melhor. No estudo da geometria plana, é comum a utilização do grau como unidade de medida de ângulo e de arco da circunferência. Neste capítulo, estudaremos outra unidade para medir o ângulo, o radiano, definido a seguir. Considere um arco AB contido numa circunferência de raio R, tal que o comprimento do arco AB seja igual a R. Dizemos que a medida do arco AB é 1 radiano, 1 rad. Então, temos aqui, alunos, uma circunferência, que é uma volta completa, tá certo? Aqui nós temos o raio dessa circunferência, gente, do centro. Esse pontinho O, marcado no centro da circunferência, ligado para qualquer lado da circunferência, a gente vai ter exemplos de raios. Então, aqui eu tenho um raio, tá bom? Um exemplo de um raio na circunferência. E esse semicírculozinho que é dado aqui na circunferência, marcado por AB, ele representa o arco. Então, aqui eu tenho o arco AB e eu tenho o raio R, tá certo? Aí, aqui diz o seguinte, gente, um radiano, que é um rad, né? Rad é a abreviatura de radiano, é a medida de um comprimento, de um arco, cujo comprimento é igual ao raio da circunferência que a contém. Então, significa dizer que esse arco AB, gente, ele vai ter o mesmo tamanho desse raio R. É isso que essa definição traz pra gente. Então, vejamos aqui, um ângulo AOB mede 1 rad. Se somente se determinar numa circunferência de centro O, um arco de 1 rad. Então, aqui a gente percebe que nós temos um arco. O que é o arco? É esse semicírculozinho aqui, tá bom, gente? Isso aqui, por exemplo, que eu tô fazendo pra vocês, essa figura aqui é de um arco. É tanto que, se você se deparar, tem portas, de casas bem antigas, que as portas, elas são mais ou menos nesse formato, Tem um arco, Então, esse arco ali da porta, ele está associado a esses arcos que a gente trabalha na circunferência. Então, esse arco aqui, AB, ele mede 1 rad, tá certo? E significa dizer que ele vai ter o mesmo tamanho do raio da circunferência, que também mede R. Então, isso é uma propriedade, Relembrando que é a propriedade. 1 radiano, 1 rad é a medida de um arco, cujo comprimento é igual ao raio da circunferência que o contém. Então, essa circunferência de raio R, ela vai ter o mesmo tamanho, o mesmo tamanho desse raio é o mesmo tamanho desse arco, que é o arco AB, que mede 1 rad, 1 radiano. Bom, gente, como dito na introdução da aula, nós temos aqui uma circunferência. O que é uma circunferência? É uma volta completa, tá bom? Gente, uma volta completa da circunferência equivale a 360 graus, que essa é a representação. Como dito, na geometria plana, que é essa geometria aqui, que a gente está estudando, relembrando o conteúdo, não é isso? De figuras que só tem 2 dimensões, comprimento e altura, A geometria plana é a parte da geometria que aborda o estudo de figuras planas com 2 dimensões, comprimento e largura, por exemplo. Nós temos aqui a circunferência, que é essa figura plana que vocês percebem aí, desenhado nesse plano, que é essa folha de papel. Então, o círculo, a volta completa de uma circunferência equivale a 360 graus. Em radianos, 360 graus se expressa de uma outra forma. Temos bem aqui no meio, gente, o centro da circunferência. Desse centro, para qualquer lado na circunferência, a gente vai ter um exemplo de raio, tá bom? E também temos essa linha completa, que divide a circunferência em 2 partes, essa linha chamada de diâmetro. Então, se eu traçar essa linha aqui, gente, eu vou estar dividindo, essa circunferência. Desculpa aqui o desenho, é porque estou gravando com uma mão e desenhando com a outra, tá? Eu vou estar dividindo a minha circunferência em 4 partes.
cada partezinha dessa mede ângulos de 90 graus. Então, o graus é a medida utilizada na geometria plana. Mas, em radiano, quando a gente for calcular, a gente sempre tem que colocar a medida do ângulo acrescido de rad, que significa radianos, tá bom? Então, alunos, temos aqui um exercício proposto que diz assim: determinar a medida em radianos do arco AMB de 20 centímetros contido na circunferência de raio 5 centímetros representados abaixo. Então, alunos, se você perceber, nós temos aqui a circunferência, tá certo? Temos aqui uma circunferência de centro O. Alunos, peço desculpas que em algum momento meu celular tá falhando a imagem, ela tá ficando assim um pouco ilegível, mas vamos tentar aqui, né? Então, temos aqui uma circunferência de centro O. Gente, esse O, desse ponto que é o centro da circunferência ligado para cá. Então, alunos, repetindo porque, né, ficou péssima a imagem. Desse ponto aqui que é o centro, ligado para esse lado aqui na circunferência, eu vou ter um exemplo de raio. Esse raio aqui mede 5 centímetros. E ele diz que o arco, gente, o arco é isso aqui, ó. AMB. Essa volta quase que completa, ela mede 20 centímetros. Então, alunos, o que a questão pede para a gente fazer? Ele pede para a gente determinar a medida em radiano do arco AMB, que é 20 centímetros. Ele quer que eu transforme esses 20 centímetros em radianos. Bom, alunos, para a gente transformar em radianos, a gente vai precisar usar uma regra de 3. Ó, nesse lado aqui da minha coluna, eu vou ter a medida do arco em rad. Nesse outro lado aqui, eu vou ter o comprimento do arco em centímetros. Estão lembrados que aqui ele diz, né, que 1 rad corresponde ao raio da circunferência? Então, é através dessa regra inicial que eu vou começar a calcular as medidas e transformar esses centímetros para radianos. Então, alunos, para eu transformar a medida de centímetros, né, para radianos, eu vou usar uma regra de 3. Aqui eu coloquei 2 colunas. Medida do arco em rad, comprimento do arco em centímetro. Então, aqui tem uma regra que diz que quando, né, que 1 rad, tá certo, corresponde ao tamanho, não é isso? Do raio da circunferência. Então, nesse caso aqui, o tamanho do raio da circunferência é 5 centímetros. Pois bem, agora eu sei o que mais? O que eu sei mais desse problema? Que esse arco mede 20 centímetros. O tamanho do arco mede 20 centímetros. 20 centímetros em radiano equivale a quanto? Vai equivaler a x, tá certo? São alunos que, para facilitar o meu cálculo, eu vou juntar mais aqui. Então, ó, 1 radiano corresponde ao tamanho do raio, que é 5 centímetros. Então, se esse arco mede 20 centímetros, qual que vai ser o tamanho dele em radianos? Vai ser x. Ó, nessa primeira fração, eu tenho as medidas em radiano. Na segunda fração, eu tenho as medidas em centímetros. Gente, é só fazer uma multiplicação cruzada, tá bom? 5 vezes x vai dar 5x. Igual 1 vezes 20 vai dar 20. X é igual ao que, alunos? A 20 dividido por 5. Vamos dividir. X é igual 20. Dá para dividir por 5 inteiro, exatamente? Dá. Se não desse, faria o quê? Simplificava. Então, 20 dividido por 5 vai dar 4. Como eu estou transformando em radiano, a resposta tem que ser acrescida da partícula rad. Então, significa dizer que esse arco aqui, alunos, ó, que eu chamei o arco AMB, que mede 20 centímetros, quando eu transformei para radianos, ele vai medir 4 rad. 4 rad é a mesma coisa que 20 centímetros. Então, alunos, nesse tópico aqui, a gente aprendeu a transformar as medidas em arco, né, as medidas de arco, em centímetros para radianos. A medida da circunferência em radiano.
Sabemos que uma circunferência mede 360 graus. Qual é a sua medida em radiano? Para responder essa pergunta, consideremos uma circunferência cujo raio tem a medida R. Como o comprimento dessa circunferência é 2πr, podemos obter a sua medida x em radiano por meio de uma regra de 3. Alunos, já mostrei para vocês que quando você faz isso aqui, né, você está dando... Quando você faz isso aqui, que não deu para ver, quando você faz isso, você dá uma volta completa. Essa volta completa, ela fecha 360 graus. A gente tem que descobrir quanto que é uma circunferência em radianos. Eu sei que em graus ela mede 360 graus, mas em radiano ela vai medir quanto? Eu não sei. Então, a gente vai precisar usar a regra de 3 para descobrir essa informação, né? O comprimento da circunferência, a gente tem dado por 2πr, 2 que multiplica o π, que multiplica o raio, pois essa informação que ela é crucial no cálculo do comprimento da circunferência, eu vou utilizar ela para encontrar a medida, né, correspondente em radianos. Então, vamos aqui armar uma regra de 3, ó. 1 rad corresponde a R, que é o tamanho do raio, tá certo? Então, alunos, 2πr, que é o comprimento da circunferência, só que eu também poderia dizer assim, que 1 rad corresponde, né, que é a medida do arco, ó, 1 rad, que é a medida de um arco em radiano, corresponde a R, que é o comprimento do arco, que eu não sei. Então, aqui ele diz que corresponde a R. 2πr, que é o comprimento da circunferência, corresponde a quanto em radiano? 1 rad corresponde a R, que é o tamanho do raio, tá certo? 2πr, que é o comprimento da circunferência, corresponde a quanto em radiano? Eu não sei. Então, eu vou fazer aqui uma multiplicação cruzada. Veja aqui como é que eu fiz do ladinho, gente, ó. X vezes R vai ser o quê? XR igual 1 que multiplica 2πr. Gente, é 2πr, tá certo? Então, vai ser de novo, ó, vamos repetir aqui. X vezes R, XR. 1 vezes 2πr, então, vai ser XR é igual a 2πr. Agora, eu quero saber o que, alunos? Eu quero saber o meu X, não é isso? Então, X é igual a 2πr dividido por R, que é o que está acompanhando o X. Cancela R de cima com R de baixo, ou seja, cancela R do numerador com R do denominador. X é igual, sobrou o quê, gente? Sobrou 2π. Então, significa dizer que 360 graus é o comprimento da circunferência. Isto é dado em graus, mas em radianos vai corresponder a 2π. Pois essa informação aqui, ela é crucial, 2π rad, né, alunos? Ela é crucial para eu responder os próximos problemas que se seguem. Então, aqui ele diz, a medida de uma circunferência é 2π rad. E em graus corresponde a 360 graus. Então, alunos, se 2π rad é 360 graus, que é uma volta completa, então π rad, que é a metade de 2π, quanto é que é a metade de 2π? É 1π, ou seja, somente π equivale ou é equivalente a 180 graus. Agora, a gente vai ver esse exercício resolvido. Determinar a medida em radiano equivalente a 150 graus. Então, alunos, eu tenho 150 graus, que é a medida, né, expressa em graus, e eu preciso transformar essa medida em graus para radiano. Como fazer isso? Claro que eu sei que vai ser usando a regra de 3. Então, vejamos aqui, ó. Ele diz que π, certo? Corresponde a 180 graus. Não é verdade? Eu acabei de ver isso bem aqui, alunos, ó. Que π rad é igual a 180 graus. Eu não descobri que 2π rad é 360 graus? Pois π rad é a metade, vai ser 180. Então, vamos lá. π, né? Vou até refazer aqui para você entender. π corresponde a 180 graus. Se você tem 180 graus, é a mesma coisa que você dizer que tem π rad. Só que eu tenho uma medida 150 graus que eu quero transformar para radianos. Então, 150 vou colocar debaixo do 180.
E claro que debaixo do π vai ficar o x, porque eu quero transformar para radianos. E vou fazer essa multiplicação cruzada. X vezes 180 vai ser 180x. Igual, aqui é um x, tá, alunos? Π vezes 150 vai ser 150π. Agora, deixa o x sozinho no primeiro membro e praticar a divisão. Vou pegar 150π e vou dividir por 180. Alunos, eu não posso dividir 150 por 180 porque 150 é menor que 180, mas eu posso simplificar. Então, eu posso simplificar logo essa fração por 10, alunos. Perfeito. Cancela um zero do 10 com o zero do 150, cancela um zero do 10 com o zero do 180. Vamos finalizar aqui embaixo. X é igual, sobrou o quê? Ó? Sobrou 15π sobrou o que embaixo, alunos? 18. 15 e 18 ainda dá para simplificar. Tem um divisor comum entre eles. Qual é esse divisor? É o 3, alunos. Então, eu vou dividir 15 por 3, que vai dar 5, ou seja, 5π sobre 18 dividido por 3, 6. Chegando em 5π sobre 6, eu não posso mais, né, fazer nenhuma eu não posso mais simplificar, porque 5 é primo e só pode ser divisível pelo próprio 5. Já o 6 dá para ser simplificado por 2, por 3 e por 6. Enfim, eles não têm um divisor comum. Então, tá bom? Então, transformei 150 graus para radianos. É 5π sobre 6 rad, que corresponde a 150 graus. Então, toda vez que a gente tiver agora informação de uma medida em graus, que a gente precise transformar para radianos, a gente vai estar utilizando que π corresponde a 180. Aí você quer saber, por exemplo, 100 graus, aí coloca o 100 debaixo do 180, o x debaixo do π, faz a multiplicação cruzada e acha a medida em radianos. Ah, Elane, se eu tiver em radianos para transformar para graus, aí isso aí é conteúdo da nossa próxima aula, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido. Estudar radianos e graus é um pouco chatinho essa aula, mas eu confesso para vocês que eu acho legal essa transformação. Então, gente, um abraço a todos vocês, até o nosso próximo encontro. Estudem a aula com muita atenção, deixa aí a sua curtidinha, tá bom? E vamos exercitar com a tarefinha que está destinada a vocês.